pronto. Eu acho que houve um problema na conexão. Exatamente, ficou mudo durante um bom tempo, né? Tentei recuperar aqui a conexão, mas estamos de volta agora, né? Até Poderia que, retomar. até que parte, mais ou menos, houve. Rapaz, foi logo no início, né? Se você continuar a sua fala, né? Eu vi aqui, inclusive, que tinha uma, né? Você falou de medidas de ajuste, né? É, adiamento de obrigações, né? Como medida fiscal. Aí eu vi aqui que tem uma pergunta do Dr. Paulo, né? Mencionando o Eurobonds. Se tem alguma decisão já nesse sentido, alguma determinação do governo. Não, por enquanto a gente está sem nenhuma determinação. Ou pelo menos de meu conhecimento, não. Certo. Certo? Você pode retomar. Pois bem. Bem, como eu ia falando, a suspensão do IVA, que ocorre de forma, de forma mensal ou trimestral, a depender da opção do empresário, da empresa, até o segundo semestre de 2020, com as empresas que. Os trabalhadores independentes, que são aqueles trabalhadores autônomos, que prestam serviço de maneira autônoma, ou as empresas com renda de lucro em 2018 de até 10 milhões de euros, ou que iniciaram suas atividades até a partir de janeiro de 2019. Além disso, as empresas que ultrapassam esses limites, se demonstrarem que durante esses 3 meses de layoff, que seria março, abril e maio, tiveram uma redução de lucro de pelo menos 20%, também em relação aos 3 meses anteriores, por exemplo, dezembro, janeiro e fevereiro, também vão poder usufruir dessa suspensão. Além disso, as contribuições sociais dos trabalhadores foram reduzidas para a empresa. 1/3 das contribuições da Segurança Social foram pagas pelo o Estado português, para tentar desonerar a folha de pagamento das empresas. Essas são as principais medidas fiscais adotadas, além da suspensão das execuções fiscais em trâmite e a suspensão de novas execuções. Pois Além é, disso, sim, pois é, né? Com relação a essas medidas fiscais, né? Aqui no Brasil a gente tem um panorama bem interessante, né? Porque o governo federal adota algumas medidas, né? E o governo dos estados também tem adotado medidas, né? Como, por exemplo, o governo do estado do Ceará, que tem até um plano de retomada, né? Que não está sendo uniforme para todo o estado, né? Haja vista o aumento do número de casos em algumas regiões aqui do interior, né? Mas, por exemplo, medidas do governo federal também são nesse sentido, né? Adiamento do sim, cumprimento de obrigações, como, por exemplo, né, o prazo para pagamento do Simples Nacional, onde não entra só ICMS e ISS, que não são impostos federais, né? Não são tributos federais. Né? sim, Medidas também, né, no sentido de adiar obrigações de estudantes que utilizam o FIES, né, financiamento estudantil que é federal. Né? Houve também a possibilidade de suspender o pagamento durante 2 ou 4 meses, a depender né, de que nível de financiamento se encontre. Né? Redução também, houve redução do IPI, isenção de IPI, né, para esses produtos que são ligados à indústria médica hospitalar, né, justamente para facilitar, né, a busca por medidas de controle, né, medidas sanitárias que possam auxiliar na mitigação da propagação do coronavírus. sim. Pois é. O problema do Brasil, isso deixando de lado qualquer ideologia, obviamente, é a falta de convergência nas medidas a serem adotadas. Porque como se trata de uma federação, e aí Portugal saiu na vantagem por ser um Estado unitário, e só o primeiro-ministro decidiu o que vai fazer e o que não vai fazer, o Brasil tem essa divergência. O governo federal disse que não vai fazer algo, o determinado Estado diz que vai fazer, ou que vai fazer, mas vai fazer diferente. E aí há essa confusão, principalmente para nós juristas, que tem que ficar procurando uma legislação, outra legislação, e fica meio perdido. Pode, não pode, tá, não tá acontecendo. E aí entra o papel do advogado também, ajudar o cliente nesses momentos de dúvida e Exatamente. incerteza. Conflito de competências constantemente, não é? Principalmente no tocante à legislação que tem competência concorrente,
não é? São Exatamente. medidas que, infelizmente, às vezes só caminham na contramão uma das outras, né? Isso tem dificultado até nosso trabalho, né? Dificultado até a compreensão, né? Dessas medidas, né? Com certeza. Pois bem, deixando de lado um pouquinho a área fiscal, uma medida muito importante do governo português para tentar mitigar o desemprego foi, o pagamento do salário, né? Ele entrou com a prestação do salário mesmo, dos trabalhadores. A gente sabe que o home office foi sugerido até o último momento, só que nem todas as áreas são abrangidas ou são passíveis de serem adaptadas através do home office. Se a gente pega ali a construção civil, por exemplo, ou uma indústria de setor, sei lá, setor de calçados, por exemplo, é impossível fazer um home office nisso, a não ser que leve todo o maquinário da empresa para a casa do trabalhador. Pois bem, o que foi que o governo português garantiu durante o layoffs? Os meios. Voltou a conexão, né? Pronto. Isso Peço voltou. desculpa por minha conexão. Durante os meses de março, abril e junho, ou março, abril e maio, enquanto as empresas que não estiveram executando suas atividades, que foi impossível executar o home office, tiveram que entrar justamente num layoff ali e aplicar uma espécie de suspensão, só que não uma suspensão porque os trabalhadores continuaram recebendo seu salário. O governo português garantiu o seguinte: se você, empresário, não reduzir sua folha de pagamento, não demitir nenhum funcionário, a gente vai pagar 2/3 do salário de cada trabalhador, até um limite de 1.900 euros, mais ou menos. E desses 2/3, você paga 30% e eu vou pagar 70% do salário. Isso foi uma medida muito importante, porque aí o empresário sentiu o apoio do governo, sentiu o governo está comigo, eu posso avançar, se sentiu encorajado a não demitir ninguém, isso além do fator social, de diminuir, de aumentar o desemprego, evitar o aumento do desemprego, enfim, de colocar famílias que dependem do trabalhador em situações extremas. Isso é muito importante para o próprio empresário, porque a partir do momento que o governo diz vamos retomar as atividades, ele está com a mão de obra lá toda garantida. A mesma mão de obra que já trabalhava com ele não vai precisar não precisou demitir ninguém, arcar com nenhuma verba rescisória, ele não vai precisar fazer entrevista e contratar novos empregados, porque toda a folha de pagamento dele está ali garantida, todos os empregados deles estão ali garantidos. Que é um Isso foi desafio, né? Mesmo em períodos de normalidade, é um desafio tanto, né? Conseguir conciliar medidas que sejam voltadas à continuidade da empresa, né? Ao desenvolvimento da atividade econômica e também à manutenção da força de trabalho, né? Com forma de exatamente. afetar tanto a empresa quanto o trabalhador. Pois sim, e essa medida foi uma das mais louváveis do governo português, porque evita que Portugal realizasse demissões em massa. E isso a gente está falando de um Estado pobre, né? Tudo bem que pode-se correr ali para a União Europeia e para pedir uma ajuda, mas Portugal é um Estado que eu diria que é o Estado mais pobre da Europa Ocidental. Não tem muito. O PIB de Portugal não é essas coisas todas, né? Então foi uma medida audaciosa do governo, mas que gerou muitos efeitos positivos. Fora isso, os bancos se uniram e, por vontade própria, decidiram dar uma moratória a todas as empresas até o final de setembro. Então, as dívidas, os empréstimos que as empresas têm em vigência aqui em Portugal, com algum banco português ou banco que atua no mercado financeiro português, estão suspensas, estão embora até o final de setembro. Isso também foi um fôlego muito grande para as empresas. Pense lá você ter a sua empresa, ter que parar totalmente as atividades e do nada e ter que continuar honrando com suas dívidas bancárias. E também foram injetados 3 bilhões de euros no sistema financeiro para concessão de crédito para as empresas, e aí especialmente voltado para as empresas mais atingidas por essa crise, que aí é o setor de restauração, que é o setor... Restauração envolve restaurantes, bares, cafés,
agências de turismo, organizadores de eventos e outras empresas também ligadas ao turismo, até mesmo companhias aéreas. Que o turismo em Portugal é uma das medidas um dos setores de economia mais importantes, né? E principalmente agora que por isso essa pressa do Estado português também em reabrir, em cuidar para no verão, que aqui a gente está entrando no verão e está tudo funcionando dentro da normalidade, porque é o período que Portugal mais recebe turistas e isso é muito importante para a economia portuguesa. Então, passar um verão fechado aqui em Portugal pode ter consequências também. Portanto, essas são praticamente as medidas adotadas pelo Estado português. Ainda existe a implementação de novas medidas, né, que vão se adequando aí conforme a economia vai reagindo, conforme as empresas vão reagindo. E a gente o Estado está trabalhando num plano de retornar às atividades, para que as empresas possam continuar por conta própria, né? Não ficar também dependendo muitos meses da economia, do dinheiro público, porque aí, afinal das contas, o Estado não tem condições de arcar por muito tempo. Exato. Pois é. É justamente aí, não se estabelece a importância de verificar nessas medidas que vêm sendo adotadas no campo fiscal, né? Até porque, por exemplo, no Brasil, antes mesmo do início desse governo, né, já vinham sendo adotadas, né, as chamadas medidas de austeridade, né? Constantemente o ministro da Fazenda anunciava, né, uma nova medida que já revelava uma política econômica de contração. Com, né, a eleição, né, e a posse do novo governo, essas medidas continuaram, né, mas por conta da crise, né, houve uma ruptura, né, dessa linha, né, de uma política econômica mais conservadora, né, se observa, né, isenções, medidas para assegurar renda aos trabalhadores, para assegurar a continuidade do emprego, para assegurar a continuidade da atividade econômica nos mais diversos setores, né? A necessidade de ter que adiar obrigações, né? Tudo isso pode parecer benesse agora, né? Mas eu diria que é o necessário a ser feito para que possa se continuar. E isso, né, nos leva a pensar, a gente está vivendo a crise, né, atualmente. Não sabemos quando ela terá fim, nem sabemos se estamos realmente nos aproximando do fim com essas medidas. Mas é interessante se pensar até mesmo, né, principalmente por conta dessas políticas de concessão de crédito, o cenário pós-crise, né, que vai trazer de volta uma política econômica de contração, né, onde será necessário haver um ajuste da dívida pública, que nesse período ele só tende a aumentar. Exatamente. E essa preocupação em manter não só as empresas ativas, funcionando, evitar com que as empresas fechem, definitivamente, e também manter os empregos, é importante até para a saída da crise, porque se você não tiver a volta do consumo, você não vai ter circulação de dinheiro e você não vai conseguir um novo crescimento econômico para tentar sair da crise que você tá vivenciando. Então, tipo, medidas como essas de tentativa de manutenção de emprego, de rendas, até uma renda básica, algo do tipo, é extremamente importante para estimular o consumo. E aí, quando as empresas voltarem, não basta as empresas voltarem a abrir. É necessário também que as empresas tenham clientes para comprarem. Porque só a porta da empresa está aberta e não ter dinheiro para entrar em caixa, ela fecha da mesma forma que se já estivesse fechada por conta do isolamento social. Então, essa questão de crédito é muito importante para a crise. A forma mais rápida de sair da crise é estimulando o consumo. E só se estimula o consumo se tiver crédito e se tiver dinheiro. Se não tiver, não tem como consumir. Isso, inclusive, nesse ponto do Brasil, esse crédito, eu não tenho acompanhado muito bem, porque a notícia do Brasil é todo dia uma notícia diferente, e a gente... Hã? Exatamente. É até difícil para nós, que aqui vivemos hoje, né? Você tá fica muito bem sem saber. É difícil acompanhar, né? Fica muito difícil, e eu sei que o governo federal também liberou um crédito para as empresas, eu não sei qual modalidade, se foi para pequena e média empresa, não sei exatamente,
Mas eu também sei da dificuldade de muitos empresários que se enquadram nos requisitos para a concessão do crédito, mas que o banco simplesmente não responde ou que o banco nega a concessão do crédito injustificadamente. Então, isso é importante o advogado também. Ir lá olhar por que negou, meu cliente está atendendo os requisitos, ele tem direito, ele precisa desse dinheiro se não vai fechar, o que está faltando? E aí a gente tem que recorrer às vias cabíveis. Tem que ir para o judiciário? Vá para o judiciário, mas a gente tem que tentar salvar a empresa do seu cliente. Né? E o advogado é muito importante nesse momento. Por mais que não seja um economista, um administrador, mas ele pode ajudar a empresa a não fechar suas portas definitivamente. Inclusive, eu sempre lembro da reparação judicial. Né? Dependendo do porte da empresa, a reparação judicial pode ser um grande aliado do empresário nesses momentos. Por mais que haja um preconceito, até por nossos colegas, alguns colegas advogados e por boa parte dos empresários, porque quando pensa em recuperação judicial, pensa em falência, pensa que a empresa já vai fechar e tudo, não é isso. Né? A recuperação judicial é uma medida jurídica extremamente importante para recuperar, como o próprio nome já diz. Então, a recuperação judicial, a extrajudicial, eu acho que tem que ser mais defendida por nós, advogados, quando necessário. Obviamente que a gente não vai estar fazendo pedido de reparação à torta e à direito, mas tem que ser observado também, que muitas vezes é esquecida, e aí quando lembra já é tarde. Realmente, aí quando lembra não tem mais o que fazer. Exatamente. Chega a ser até uma medida de prudência, né? Adotar Exatamente. recuperação judicial, que é uma forma de pensar no direito da empresa em crise, né? Inclusive, costuma ser muito mencionado, né? Direito da empresa em crise, o que é falência e recuperação, né? Exato. Conforme os requisitos que a lei estabelece, né? Quando você falou também questão da judicialização, né? Onde o Poder Judiciário toma a dianteira, né? Para principalmente em relação a controle de constitucionalidade, né? O papel da Corte Constitucional Portuguesa, né? No sentido de determinar constitucionalidade ou inconstitucionalidade, né? Do ajuste do orçamento, dos cortes, né? Tudo isso como Exatamente. medida também de prudência, para evitar que venha a ter prejuízos avassaladores, né? Que sejam piores, né? Que se estenda além do poder público para a iniciativa privada para a vida das pessoas. Justamente. Pois é, então, por isso é tão importante um acompanhamento, um verdadeiro assessoramento dos advogados nessas empresas, principalmente em momentos críticos, né? E o conhecimento do advogado dos instrumentos judiciais a sua mão, do que está acontecendo no governo, quais são as saídas que o governo está oportunizando para cada tipo de empresa, e aí está caminhando ou colocando o seu cliente no caminho certo, no caminho que vai tentar amenizar o máximo possível, porque vai sentir, isso é inevitável, de uma forma ou de outra a gente vai sentir isso, o empresário vai sentir a crise, mas de que forma a gente pode levar o nosso cliente a diminuir, a sentir de maneira mais suave isso, a tentar demitir menos funcionário, a tentar contrair menos dívida, ou a tentar contrair dívida, mas de uma forma mais com juros mais baixos, programas, políticas públicas do governo, enfim, essas medidas. Tanto é que eu diria que há até uma mudança, né, no paradigma. Deixa de ser mais essa relação de clientelismo para ser uma relação de cooperação, né? Um advogado que conhece a sistemática, né, das relações jurídicas vem acompanhando, né, ainda que com dificuldade diante das inúmeras propostas legislativas, né, que estão em vigor, que estão sendo debatidas, né, com a realidade do mercado, de quem vive. Então, um regime Exatamente. de colaboração é importante, né, para saber de que forma a retomada caminha em termos jurídicos, mas também em termos reais, né, termos econômicos. Com certeza. Ó, E o sempre doutor Paulo, observo... Sim, põe. pronto, ó, só que a questão, o doutor Paulo reforçou a pergunta, né, que ele havia feito anteriormente, ó. Como ficou a questão dos eurobonds, já que o endividamento soberano de Portugal é algo, né? Os países do norte concordam com os bonds? Pois essa questão eu realmente não sei responder. Os eurobonds eu não me aprofundei ainda no assunto, mas eu sei que ainda está sendo discutido na União Europeia. A Alemanha também tá querendo segurar um pouco a cessão de crédito, porque a Alemanha hoje é o país que mais pesa, né, no bloco da União Europeia. Sim. E, então, ela que está
acaba sendo a última palavra nessas questões. Sempre quando se fala em crédito para a União Europeia, para os países do grupo europeu, sempre é a Alemanha que está tendo a palavra de peso. Então a gente ainda está vivendo um momento de discussão. Certo. Aqui o doutor Igor, né, está fazendo uma observação, né, que há muitas dificuldades na concessão do crédito aos empresários. Como é que tem sido a situação por aí, né, em Portugal, em termos de concessão de crédito? Pronto, aí como levantei. Aí no Brasil há esse crédito federal, mas muitos não estão conseguindo por impasse, talvez, do sistema financeiro, do banco. Aqui está sendo bem mais fácil. Os próprios bancos, por iniciativa, aqui em Portugal, a Europa, de uma forma geral, tem um sistema financeiro mais cooperativo e mais autônomo também. Então, por exemplo, como a concorrência aqui é maior entre bancos, os bancos estão cada vez procurando agradar mais o cliente para manter seu cliente e para captar mais clientes. Então, tipo, diferentemente do Brasil, os bancos, por exemplo, foram 3 bilhões de euros injetados do governo federal no sistema de crédito no sistema bancário. Isso a garantia é dada pelo Estado. O empresário não vai precisar de garantia. Então, se ele comprovar que está naquele setor atingido pela crise, ele vai no banco facilmente. Até agora não tem se ouvido dificuldades para conseguir. Se você realmente está atendendo os requisitos, se você é do setor que foi atingido, setor de turismo, setor de restauração, você vai no banco, não precisa garantia nem nada e está conseguindo esse crédito de forma bem facilitada. É interessante, né, pensar essas questões, né, porque a realidade vivida, né, por nós é diferente, né, em diversos países, mas às vezes medidas que são adotadas por outros países, né, que talvez não tenham tanta eficácia, possam surtir efeito aqui, né? É uma forma a ser pensada, a ser discutida, né, a ser adaptada, né, questões envolvendo o trabalho, né, como inclusive foi mencionado, né, uma live acontecida na quarta-feira, né, sobre o teletrabalho, né, são formas interessantes, né, de se pensar o trabalho, né, que houve até uma ressignificação, né, antes a gente tinha essa concepção, né, vamos preparar, vou dormir mais cedo no final de semana porque amanhã eu vou ao trabalho, né, deixou de ter essa concepção de trabalho como lugar e está realmente voltada à atividade. O trabalho está onde eu estou, Exato. né, na minha casa, né, no meu local, né, a atividade empresarial, Exatamente. ela sofreu modificações, né? Porque não conta mais com a força de trabalho como antes, mas nem por isso significa dizer que não há como manter as atividades, né? Mas como você bem falou, alguns setores são realmente mais difíceis, né? E para a retomada, né, da atividade deles, isso vai além de questões jurídicas, né? Envolve também questões sanitárias, políticas públicas, que não deixam também de ser norteadas pela lei. Exatamente. Pois bem, essas são as medidas que eu julguei importantes para trazer. Não sei se algumas coincidem com medidas adotadas pelo governo federal brasileiro, pelo governo do estado do Ceará, mas como o doutor já falou, essa questão de concessão de crédito e tudo mais, alguma coisa semelhante tem, mas eu acho que o Brasil deveria olhar mais para o que acontece no mundo e tentar se espelhar em bons exemplos, né? Não necessariamente Portugal, mas vamos olhar a Alemanha, vamos olhar os Estados Unidos, vamos olhar ali o Reino Unido, o que eles estão fazendo, o que a gente pode tirar de bom para tentar implementar na nossa economia, para tentar implementar no nosso sistema financeiro. Pois é, né? Uma análise muito mais por resultados, né? E depois por medidas, né? Porque diversos países Exato, exato. já estão saindo, né? Já estão retomando as atividades, né? O risco não foi extinto, né? O coronavírus continua existindo, continua sendo perigoso, mas, né? Com devido cuidado, né? Com a adoção de medidas sanitárias adequadas, né? É possível ir aos poucos Exatamente. retomando a atividade. Aí é possível se pensar, né, nessa forma, né, numa política econômica, né, numa retomada, com concessão de crédito, né, com simplificações tributárias, isenções, né, Exato. verificar também essa possibilidade de adiamento no cumprimento de obrigações, né, ou Obrigações. um reparcelamento, né, um acordo do acordo,
né? É. E talvez seja até a hora da gente colocar para frente uma reforma tributária, né? Tentar mudar essa história da tributação sobre o consumo no Brasil, que é uma confusão, né? Voltar a pensar no IVA no Brasil, acho que seria muito vantajoso para os empresários, seria vantajoso para os advogados tributaristas, que é uma confusão você ter que analisar a legislação de ICMS do Ceará, meu Deus do céu, uma loucura, né? E leis e mais leis e fora, e aí você pega ISS e as contribuições, enfim, é uma confusão. Acho que seria assim o momento de tentar simplificar isso, de tentar até em alguns pontos fazer uma redução de alíquota, né? Talvez a crise seja também uma oportunidade para se repensar muita coisa, principalmente no Exatamente. sistema tributário brasileiro. Pois é, rever modelos antigos, né? Exato. Ó, aqui o doutor Igor, né, aqui abaixo estava apertando, há alguma concessão de crédito direto pelo Tesouro ou vinda do sistema financeiro através dos bancos em Portugal? Acredito que Pronto. não. A concessão do Tesouro foi essa que eu falei, né, de 3 bilhões de euros, Uhum. e diretamente do sistema bancário, não que eu tenha conhecimento. A única atitude tomada diretamente pelo sistema bancário foi, claro que eles, por conta própria também, fora esses que já são facilitados diretamente facilitados por consequência da medida do governo, eles tomam essa iniciativa, mas a principal iniciativa deles foi a suspensão dos créditos das empresas que tinham dívida, a suspensão até o final de setembro. Isso não houve qualquer iniciativa por parte do Estado. Foram os bancos que se juntaram e vamos agir dessa forma para tentar deixar as empresas respirarem. Porque é melhor receber em setembro do que não receber, né? É melhor você receber em setembro de boa vontade do que ter que entrar com a ação na justiça para tentar receber aí, lutar para receber. E uma observação da doutora Raíssa, né, sobre nossa querida amiga e colega, né, informando, né, reforma tributária vive sendo adiada, né, e que com esse cenário Exatamente. difícil poderá ser ainda mais, né. Pois é, porque, É, retomando o que você disse, deveria ser um momento para se repensar antigos modelos, né, exatamente. reformar O o sistema nosso tributário, né. CTN tá de 46, se eu não me engano. 46 ou 47, ou seja, muito tempo, a gente mudou o comércio mudou de tantas formas de lá para cá, a gente precisa mudar, atualizar também a legislação fiscal. Com certeza, né? Porque as relações têm se modificado, né? Relações econômicas, né? Mas a legislação, um pouco engessada, acaba não acompanhando, né? Acho É que a tanto que. última. Pode falar. Pode, não, por favor, pode falar. Pois é, aí eu acredito que, se nós formos repensar a nossa história recente, a última vez em que houve assim, uma reforma tributária efetiva foi no período ditatorial. E é porque as medidas eram impositivas, de cima para baixo, né? O que possibilitou, né, um certo ajuste, né? Mas quando entra Exato. competência concorrente dos estados, né, regime de repatriação, né, tudo isso É, dificulta um pouco mais porque cada um quer o que é melhor para si e não pensam no Brasil como um todo. exatamente. E aí vem guerra fiscal e vem uma série de outros problemas, né? E me fugiu a mente agora, mas é justamente a gente, como o comércio tem se reinventado, a gente precisa reinventar essa tributação, a gente precisa atualizar ao modelo comercial presente e, e acho que as únicas atualizações recentes que a gente tem tido, ou saídas, saídas no ordenamento jurídico que a gente tem tido no mundo tributário, de certas injustiças, é graças à jurisprudência, porque legislativo a gente não tem tido muita notícia que vem tomar esse entendimento, realmente essa lei, essa interpretação aqui vai ser interpretada dessa forma. Ou o STJ vai ajeitando ali, que ao meu ver o STJ tem boas decisões na área fiscal, na área tributária, e ele vai tentando Só levar. reforçando, né, STJ que você menciona é o Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, não é? É. Pois é, né? Não, eu falo do Brasil, o STJ, Pois o Superior Tribunal de Justiça do Brasil. é.
né? Porque né, até o Poder Judiciário português também, né, tem modificado uma coisa que eu acho interessante, né, lendo sobre, pesquisando sobre isso, que seria uma certa mudança de paradigma, né, da constitucionalidade. Momentos de normalidade institucional, né, determinadas medidas que vêm sendo adotadas, né, para ajuste orçamentário, para controle fiscal, elas, em período de normalidade institucional, não seriam possíveis ou seriam inconstitucionais. Mas diante do cenário de crise, né, o Poder Judiciário português chega a ter uma hipótese de abertura, né, e rediscutir o que seria o novo normal ou a vigência, né, de medidas durante o período de crise. Exatamente. Que seria até uma forma interessante, né, de se pensar, né, essa mudança de paradigma, de contexto político, econômico, social, né, forma de encontrar também na própria legislação, né, Exatamente. outras interpretações, né, que permitissem também haver essa abertura. Né? Tem aqui o doutor Jonas Braga, né, fez uma pontuação, né, a respeito da resolução de conflitos pela via arbitral. Né? A gente falou um pouco de judicialização, né, e como seriam esses métodos alternativos no âmbito empresarial por aí. Vem sendo discutido. Pronto. Eu até ia abordar isso, mas acabou passando. A judicialização em Portugal costuma ser baixa. A gente não tem um judiciário. Portugal não tem um judiciário ótimo também, não é? Mas é considerada baixa, porque a maioria das leads ou das possíveis leads são resolvidas ainda na fase extraprocessual, principalmente conciliação e acordos extrajudiciais. E a arbitragem aqui também tem ganhado cada vez mais força. Então, muitas empresas, ao invés de procurar ali um tribunal de justiça ou judiciário, já vai no tribunal arbitral. Inclusive, a cláusula a cláusula arbitral nos contratos já tem ganhado também mais força por aqui, né, na União Europeia de uma forma geral, justamente para tentar desafogar o judiciário e para tentar resolver da maneira menos custosa possível. Deixa de ser uma medida excepcional, né, e aos poucos vai se tornando um novo normal, né? Buscando um Exatamente. questão processual de resoluções mais rápidas, né? E baseadas também no consenso, né? Não naquela ideia de sucumbência, né? De ter que acatar por posição, né? Conforme interpretação da legislação, mas de uma forma que seja benéfica para ambos. Isso tem Exato. sido importante, inclusive foi discutido, né? Na semana passada, né? Diversos temas foram abordados, né? A temática da legislação trabalhista empresarial, né? Questão da arbitragem também na resolução de conflitos empresariais nesse contexto de crise, né? Sim. Diversos outros métodos, né? Esses métodos vêm sendo cada vez mais discutidos, né? Não só pela questão de desafogar o poder judiciário, né? Que há muito forte com morosidade, mas também diante desse contexto de crise, né? Que exige medidas excepcionais e respostas rápidas. Exatamente. Para o judiciário passou o tempo e aí já é tarde demais quando a lei for ser julgada. Né? Então, acho que o Tribunal Arbitral tem uma força tem um poder muito importante agora, principalmente em momentos de crise, e eu acho que a tendência é cada vez mais ser utilizado. E aí, já nos contratos empresariais, já tem a cláusula de pré-evento, né, que vai ser resolvido por um tribunal arbitral, e isso já contribui muito para a celeridade das resoluções de conflito. Pronto. Perfeito. Não estou vendo aqui mais algumas observações. O pessoal reforça na questão, né, da dificuldade de se chegar a um consenso, né, com relação à legislação tributária, uma reforma, né? Exatamente. São vários projetos, ninguém quer aceitar reduzir o seu para colocar um pouquinho do outro ali, e é uma discussão típico da gente brasileiro, né? Acho que tudo que a gente vai fazer, principalmente em momentos de extremos políticos, como a gente vive, infelizmente, tem isso. E acaba sendo pior para a própria população, né? Os políticos brigam e a população se prejudica.
chega a ser até uma disparidade cultural, né, que a gente evidencia até no momento em que a crise se instaurou, né, e o coronavírus começou a ser disseminado, né? Antes mesmo de começar a quarentena compulsória, Portugal já vive em isolamento. Aqui no Exato. Brasil, mesmo após, né, essa compulsoriedade, essa imposição, tem sido difícil, né? Educar as pessoas para a realidade que nós vivemos, né? Conscientizar, né? Pensar não só em si, mas também no próximo, porque apesar de que, né, tem certas faixas etárias, né, tem certos grupos onde a incidência, né, de contaminação é menor, mas nem por isso, né, deixar de tomar os cuidados devidos, né? Pensar no Exatamente. próximo. Justamente. Aqui foi a quarentena voluntária muito rápida. Falou-se em coronavírus, já pediram, as faculdades por iniciativa própria já decidiram não vai ter mais aula presencial. Desde final de fevereiro que não tem mais aula presencial, só aula por videoconferência também. E os segmentos foram por conta própria, tomando essa iniciativa, até que o Estado disse, não, agora vai ser obrigatório de fato e agora vai ser muito restituído. E aí lá na frente a gente vai ver os resultados positivos e de fato tem sido resultados positivos até então. E vamos, espero que possa ser um modelo, né, a ser adotado pelo Brasil, ser um exemplo a ser É, seguido. é a vontade, a nossa vontade, né? Que a gente possa, porque me parece muito mais benéfico adotar uma medida super restritiva por 2, 3 meses e se livrar do problema, ou pelo menos se livrar do problema quase todo, e já voltar à economia, já voltar a uma vida quase normal, do que ficar nessa situação brasileira, que aqui essa cidade está em isolamento, a cidade A está em isolamento, cidade B não está. Estado A está, estado B não está. E aí fica nesse abre, não abre, fecha, não fecha, e a gente vai se prolongando desde março que a gente está nessa situação e só piorando, né? Sem data para voltar a uma normalidade. Isso atrapalha até a retomada do comércio, né? Porque, por exemplo, cidades onde tem maior incidência de indústrias, né, acaba não retomando a atividade como deveria. Isso acaba afetando o comerciante local da outra cidade, né, que já tem uma hipótese de Exatamente. abertura, já está na fase mais avançada, né, na retomada das atividades, né, mas acaba sendo prejudicada por isso, né. Então, essa disparidade também, né, não haver uma uniformidade na adoção das medidas também tem dificultado um pouco, né? Que a gente acaba regredindo, retrocedendo, né? Com Vamos para a certeza. fase de transição. Vai para a fase um. Vamos retomar a fase de transição porque o aumento do número de casos tem, né, tem sido preocupante, né? Aí a gente acaba ficando nesse ping-pong, né? Um passo para frente, outro para trás, né? E Aqui, aí ó, se o doutor Igor, complicando cada vez mais. exatamente, ó, com relação a isso, ó, o doutor Igor está perguntando, né? Portugal está aqui em estágio em que fase de flexibilização atualmente? Pronto. A gente já está praticamente na última fase. Segunda-feira passada, desde maio, do dia 4 de maio foram as etapas, né? Reabrir alguns setores de economia, indústria e tudo mais. Depois foram reabrindo outros setores. O penúltimo foi restauração. Os bares já estão abertos, os restaurantes estão abertos, funcionando com capacidade reduzida, obviamente, mas estão funcionando. Os shoppings reabriram. E em julho, a partir do dia 1º de julho, Portugal quer reabrir a fronteira com a Espanha, que está praticamente toda fechada ainda, e reabrir para o turismo. Mas até então o turismo, o turista da União Europeia, o turista europeu, né? Porque justamente para tentar modificar esses últimos setores que ainda estão sofrendo por conta desse fechamento. Exatamente, né? É uma evidência, né, de que com cuidado devido, aos poucos nós temos condições de retomando as atividades, né? É, Não vamos deixar, né? Vamos nos acostumar, né? Vai ser estabelecido um novo normal, pelo menos enquanto perdurar essa situação de pandemia, né? Enquanto não houver uma cura nem um tratamento efetivo. exato. Bom, Muito bem. acredito. Já estamos nos aproximando aqui, né? De completar 1 hora do nosso encontro, né? Você teria mais alguma observação a fazer, considerações finais? Só reafirmar, né, tudo que foi dito, que essas medidas estatais são extremamente importantes, né? Eu acho que
o liberalismo defende que a gente, que é o normal do capitalismo é isso. A empresa surgir, crescer até chegar a um ponto que ela vai falir e se renovar. E aí no lugar dela vai surgir uma nova empresa. Mas também tem aquela doutrina, aquela escola mais keynesiana que diz, não, peraí, se a empresa está fechada, se a empresa está com crise, o Estado tem que chegar e ajudar. E eu comungo mais dessa ideia. A gente não pode simplesmente deixar as empresas fecharem, os setores fecharem totalmente as portas e sofrerem, e aí aumenta o desemprego, e daí que surge uma nova empresa, da onde vai vir esse capital para uma nova empresa, tem tudo isso. Então, acho que é o momento, sim, do Estado se endividar, nem que seja, e bancar, mas pela própria recirculação da economia, quando reabrir, o Estado vai arrecadar mais. Então, seria ali uma espécie de uma mão lava a outra, porque se o Estado injeta dinheiro no comércio, na economia agora, ele vai ter tudo em forma de arrecadação, porque quando aquele comércio reabrir, ele vai estar com sua atividade a todo vapor, então ele vai arrecadar para o Estado. Né? Então não adianta você dizer, não tenho dinheiro para bancar, mas você vai perder a arrecadação de toda forma. Então, eu acho que o mais sensato a se fazer é injetar dinheiro. Até os Estados Unidos, que é um país extremamente liberal, injetou. Então isso prova que não é uma política socialista ou algo assim, né? Longe disso, é uma política justamente para tentar manter o capital em atividade. Pois é, né? A adoção de mais projetos de Estado e menos projetos de governo, né? Pensar adiante, Exatamente. pensar à frente, as próximas gerações, né? Justamente. Inclusive, dentro da sua colocação, você está bem alinhado, né, com o regime jurídico de direito privado brasileiro, né? Alinhado aí com o princípio da continuidade da empresa, né? No direito empresarial, né? Que é até uma Exatamente. forma de assegurar, né? Um crescimento constante, um desenvolvimento da atividade constante, uma uniformidade, né? Evitar justamente a incidência, né? Desses períodos de crise, né? Onde você tem um investimento em capital, tem um desenvolvimento, tem uma certa expansão e depois retrocede, para que um novo ciclo inicie, né? Mas pensar mais uma questão de permanência, né? De continuidade, de estabilidade. Exatamente. E são vários exemplos de que isso funciona. Por exemplo, só para encerrar o último exemplo, a empresa aérea TAP, que é a maior empresa aérea portuguesa, que é a única empresa aérea portuguesa que faz voo direto para o Brasil, inclusive para as capitais do Nordeste, teve que parar sua atividade e passou quase 2 meses com total, atividade praticamente interrompida. Então a TAP não tinha dinheiro, só a gente vai fechar permanentemente se não tiver uma ajuda. E o governo federal ajudou. E agora que a gente está reabrindo fronteira, a TAP já voltou, não demitiu nenhum funcionário, entendeu? E isso é importante. Imagina, porque eu não sei se é do conhecimento dos colegas, mas, por exemplo, se a TAP quebrasse em Portugal ficava... E nós brasileiros, em Portugal, seríamos prejudicados gravemente no transporte aéreo. Porque a única empresa que faz voo direto Lisboa-Fortaleza, por exemplo, é a TAP. Então, se ela saísse do mercado, daqui que surja outra para entrar no lugar dela, ia ser complicado. Por isso é importante manter, né? Não deixar esse liberalismo livre, né? E deixar as empresas por conta própria. O Estado tem um papel importante, sim. Atuar mais como regulador, né, da economia do que como Exato. interventor das relações Exato. privadas. Não é intervir, mas pelo menos ali tentar regular. Exatamente, né? Só para encerrar aqui com a pergunta da doutora Raíssa, viu? Ela gostaria de saber, né, uma medida, né, importante. Você acredita que poderia ser adotada aqui pelo Brasil? Pois bem, no Brasil eu acho que... Confesso que eu não sei a condição orçamentária do Brasil, não estou por dentro da lei da LOA em 2020, mas do Tesouro Nacional, como é que anda, mas eu acho que medidas para os empresários, para tentar manter os empregados em casa, mas recebendo, nem que seja como aconteceu aqui, de 2/3 do salário, eu acho que isso traria um grande benefício, né? Se tem renda básica, o auxílio emergencial para os trabalhadores autônomos, que é ali de R$ 600 ou 1.200, dependendo do caso,
a gente tem que pensar também, não só no seguro-desemprego para quem foi demitido. É melhor que aquele empregado não seja demitido e precise do auxílio-desemprego se ele continuar no emprego, nem que recebendo um pouco menos durante esse layoff, mas que ele continue com seu vínculo empregatício, porque a partir do momento que a atividade retornar, no outro dia ele já vai trabalhar e volta à normalidade. Exatamente, manter renda, manter trabalho, né? Ainda que a passos curtos, né? Para evitar que Exatamente. agrave ainda mais o efeito da crise. Justamente. Pronto, perfeito. Eu agradeço muito, viu, a sua disponibilidade, né? O seu aceite pelo convite, né? É um imenso prazer para mim, né? Contar com um amigo, um colega, alguém que esteve comigo, né? Durante uma parte da nossa jornada, certo? E eu espero que em breve nós possamos contar também com sua presença por aqui, certo? Em eventos futuros. Você Acho que houve um problema com a conexão, né? Mais uma vez, está mudo. Não sei se você consegue me ouvir. Consegue, pois eu não consigo lhe ouvir, tá um pouco. Houve um problema com a conexão. Ó, estão informando aqui, né? Que tá sem áudio. Isso, tá sem áudio. Só na leitura labial. É, o seu tá sem áudio. Tô só na leitura labial aqui. De qualquer forma, né? Aqui o Dr. Pedro está mandando os parabéns para você, né? Pela contribuição, né? Eu agradeço muito também, né? Em nome da comissão, certo? Pronto, aí já dá para lhe ouvir um pouco. Pronto, né? O pronto. Dr. Pedro aqui, né? Presidente da comissão, né? Está agradecendo sua contribuição, né? Eu, como amigo, agradeço muito por ter aceitado o convite, né? Em nome da comissão, eu agradeço imensamente a sua participação e a sua contribuição. Não sei se. Agora eu estou ouvindo. É porque tá Pronto. havendo Minha interrupção. conexão caiu também, passei um tempo sem conseguir ouvi-lo. Pronto, aqui tá teu áudio ainda. Tô ouvindo. Deixa eu ver só. Sim? Pronto. Pois, pois bem, não ouviram meus agradecimentos, mas foi uma honra, né? Fiquei muito feliz pelo convite, foi uma alegria, recebi com uma alegria muito grande o convite do colega, e a maior alegria ainda quando soube que estaria com você aqui hoje. E é isso, espero que a gente possa estar juntos novamente, quem sabe presencialmente, né? Pois é, muito em breve, né? Discutindo mais. Daí, muito Exatamente. obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, de volta. Abraço.